Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Que alegria, está começando mais um episódio da F My Brain. Aqui é um espaço onde a gente traz assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que no fim das contas afetam a nossa saúde mental. Fique com essa palavra na cabeça. Vamos conhecer o tema de hoje. Atenção! Hipnose, reprogramando a mente. Fuck My Brain. E para falar de hipnose, reprogramando a mente, venham comigo. De goleiro a neurocientista e considerado o maior hipnólogo do país, eu estou falando de Olimar Tesser. Ele é ex-atleta de futebol que mudou completamente a carreira depois dos 30 anos. Ele é formado em hipnose clínica pela Associação de Exercício Clínico Experimental da Hipnose de São Paulo, homologado na Espanha, trainer formado pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, SBPNL, especializado em hipnose clínica e em prática, em técnicas motivacionais e vivenciais, certificado pela American Board of Neuro Linguistic Programming como Master Practitioner em programação neurolinguística e especializado em comportamento humano. Me enrolei toda, mas vocês viram, né? É big. Caramba, Olimar, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Mariana. E você já viu que começou já o nome aí certinho, né? F My Brain, né? Você atrapalhou aí porque já deu um F na deu um F no meu brain. E nós também estamos aqui, queridos F My Brainers. Eu e Natália Mestre estamos em versão pocket novamente. Aluno pôde estar aqui conosco. Eu sou a Marina Machado, expert em comunicação e liderança positiva. E ao meu lado está a Natália Mestre, ela maravilhosa, expert em branding e estratégia para marcas e pessoas. Tudo bem, Nath? Oi, minha amiga. Oi para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Ai, Olimar, que programa maravilhoso você aqui. Vamos lá. Vamos fazer um combinado. Vamos. Você não me hipnotiza e eu continuo. Eu tenho que sair daqui menos ansiosa. Ótimo. Já temos uma meta. Temos uma meta. Mais rápido. Olha só. Eita, programa maravilhoso. Só quero ver. Vocês viram que ela botou uma meta aqui pro Vocês viram, programa, né, minha gente? Só que antes isso. de começar pra valer e a gente, de repente, descobrir Nath hipnotizada, é o seguinte, eu vou convidar você pra nos seguir nas nossas redes. Aproveite agora que tá começando, vai. Se não se inscreveu, se inscreva, por favor, acione o sininho e vou dar um toque. No YouTube, nós temos um clube de assinatura. Quando você entra lá no YouTube, tá escrito Seja Membro. R$4,89 por mês. R$4,89, gente, pra gente continuar fazendo esse nosso trabalho incrível aqui. E quem participar do clube de assinatura do nosso YouTube, tem um monte de coisas que a gente vai colocar extra. Vai ter acesso aos nossos convidados. Podia ter mandado uma pergunta pro Olimar, a gente coloca a resposta só pros nossos assinantes F My Brainers. Pois bem, fica aqui o convite pra você. Vamos passar as nossas redes no YouTube, @canal F My Brain, no Spotify, @F My Brain. Lembrando que também estamos no Deezer, Google Podcasts, Amazon Music e no nosso Instagram, @fmy.brain. Vou colocar aqui no descritivo também essa ideia do Seja Membro, você vai saber o caminho direitinho. Quando a gente fala de hipnose... Eu fiquei com inveja. Eu queria pedir pra você me perseguir também nas redes sociais. A gente coloca a sua rede Só que aqui, eu tô Olimar. eu não tô no Deezer, mas tô no Serasa, SPC, reclame aqui nessas redes sociais mais... Brincadeira. Vamos lá, Olimar, vamos lá. Maravilhoso. Eu amo quem fala perseguir. Não, eu só tenho 13 mil seguidores. É perseguição, né? Se eu tiver mais de 100, já começa a ser um seguidor. Gostei. Hate tem um monte, gente. Ai, o que tem de hater. Se você me odeia, me siga, porque ia ter muito mais. Por favor. Olimar, quando a gente fala de hipnose, talvez seja o que trouxe muitas pessoas aqui pra vir conversar com a gente, que de acho a F My Brain tá falando com hipnose. Bom, vamos reprogramar a mente. A gente, no Brasil, talvez fora também, a gente foi impactado pela hipnose de uma forma que parece um pouco cômica. Uhum. Inclusive Luciana, nossa sócia, adorou a ideia da gente falar sobre hipnose, porque ela, por exemplo, não acredita. Ela gostaria, ela tinha curiosidade, talvez não acredita, ela tinha muita curiosidade com isso. Eu, em compensação, tenho um pai que fazia hipnose.
Olha que legal. Sim, meu pai praticou muito, inclusive. Então, para mim, eu tenho uma proximidade. Apesar de nunca ter, de fato, passado por uma experiência desse tipo. Mas o que a gente teve na TV brasileira? A gente teve várias apresentações de hipnose, onde a pessoa, dali a pouco, parece uma galinha. Sim. Vai fazer alguma coisa que não, sei lá, que deixa ela de uma forma ridícula. E eu acho que isso, na prática, é um desfavor para o trabalho de hipnose, que é um trabalho que pode ser muito rico, que pode ajudar as pessoas, por exemplo, a sentirem menos dor, a passar, por exemplo, no caso, até por cirurgia sem um processo anestésico. Você sabia disso? Com certeza. Que é um negócio Meu riquíssimo. tratamento dentário é só com hipnose. Olha isso. Caraca. Então vamos direto, assim, para o que a hipnose... As minhas tatuagens todas são feitas com hipnose, que aí eu não sinto... Eu fiz sem hipnose. Eu durmo. roncando. Mas é o seguinte, então, foi várias perguntas numa... Na verdade, a pergunta vem, assim, eu queria que você me falasse, para começar, o que a hipnose faz de fato? Tá, Porque a gente está falando de reprogramação mental. Rapidamente o que é hipnose na minha concepção, Tá. né? A neurociência explica isso, mas eu vou agregar a sua pergunta aquilo que você falou. Eu apareci em 2006... né? Eu aprendi hipnose no dia 1º de abril, dia da mentira. Aí cheguei em casa e hipnotizei minha sogra, deixei ela muda. Aí eu falei, isso não é hipnose, isso é milagre. Se funciona com a sogra, imagina com o jeito normal, né? Ela voltou a falar Não, Mariana, depois, era muito legal. Eu me empolguei, eu coloquei ela no varal, assim, segurando como se fosse a barra do metrô, o balanço do metrô. Eu falei que ela só ia descer na estação Sé. E comecei, Jabaquara, Conceição, Saúde, São Judas, e ela lá, né? Ela fumava e falava assim, ó, seu cigarro agora é um apito. Ela pegava o cigarro e fazia e não conseguia apitar. E foi assim, eu tinha aprendido teoricamente a hipnose, porque a hipnose só tinha... o Fábio Puentes foi o cara que trouxe a hipnose do Brasil. Sim. Então, existe a hipnose antes Fábio Puentes e depois de Fábio Puentes. E ele fez como? Galinha, imitar macaco, um monte de coisa. Uma massificação desse... Mas aí eu vou te explicar por que a televisão quer isso, se você é de televisão, você vai entender. Sim, Porque... eu aprendi no sábado, quando foi no domingo, eu cheguei lá, falei, galera, tinha uns 20 alunos, cara, eu fiz hipnose ontem, aí 19 pessoas falaram assim, não pode fazer hipnose. Eu falei, por que não? É porque não aprendemos ainda. Aí eu falei, vocês não aprenderam, porque eu já aprendi, e era só teórico, eu não tinha praticado. Eu vi fazendo e comecei a fazer. E aí eu mergulhei, né, na hipnose, aí fui fazer neurociência, fui entender, programação neurolinguística. E aí, não tinha, o meu site era um site preto, assim, né, com um disco de hipnose rodando, então você entrava e saía no meu site. E eu mandei um release, eu mandei um release para algumas televisões e caiu na Claudete uma, e aí me chamaram 3 vezes, e 3 vezes eu estava na portaria da Bandeirantes, cancelaram a entrevista comigo. Na 4ª vez, eu fui, e era para fizemos uma externa, que eles iam passar 4 minutos e iam me dar mais 4 minutos para falar de hipnose. Perguntaram, dá para você fazer hipnose? Não, 4 minutos não dá para falar de hipnose. Não é miojo? Mas, primeira vez que eu apareci na televisão, não existe nenhum brasileiro antes de mim que tenha entrado na televisão para desmistificar. E aí eu fui fazer 5 minutos de Claudete e eu fiquei 35 minutos no ar ao vivo. Começaram a vender bermuda, gel, e eu lá fazendo hipnose. E vai para propaganda e volta. Por que faz isso? Porque se eu falasse assim, Nath, a hipnose vai te ajudar na ansiedade, não é um tema interessante para televisão. Claro que não, sim. Entende? Eu mando o release e a pessoa fala assim, o que você faz? Eu hipnotizo a pessoa para tirar a ansiedade. Você hipnotiza? Dá para fazer ela comer cebola? Dá. Então vem aqui amanhã. Sim. Então assim, a televisão... É verdade, né? Comer cebola como se fosse fruta. E aí que eu vou falar de mim, o que eu aproveito? Eu vou lá, dou a parte da micagem que a televisão quer, mas lá eu vendo o meu peixe. Eu falo, olha, se eu fiz isso, por exemplo, se eu hipnotizar a Nath agora e deixar ela muda, isso vai virar um corte legal pra gente vender, certo? Aí eu falo, tiro a ansiedade dela, fazendo do mesmo jeito que eu deixei ela muda, eu faço o processo para ajudar ela a não ter ansiedade. Aí eu apresento. Vamos lá, hipnose. Cientificamente, nós temos ondas cerebrais. Então, desde que a gente existe, desde que a gente falava uga-uga, a gente tinha onda cerebral. E aí, a onda cerebral são divididas em 5 estágios, tá?
O primeiro aqui é o estado chamado de vigília, que é o estágio que você tá, nós estamos, e quem está assistindo a gente está. Passamos 90% nesse estágio. Se a gente excita a mente, fazendo um esporte, então eu fui atleta profissional de futebol, eu entrava em hipnose muito fácil. Tá? Quando eu tô tendo relação sexual, quando você tem um orgasmo, você tá em hipnose. Aí eu até brinco, o homem não tem como disfarçar o orgasmo, certo? Sim. Mas a mulher, se quiser dar uma mentidinha, pode. Se você quiser saber se a tua parceira tá mentindo, quando ela estiver virando os olhinhos, você vai lá e toca na testa dela. Se ela dormir, ela tava em hipnose. Ah, não. E se ela fizer assim, oxi, que negócio é esse? É que ela tá fingindo, entendeu? Olha um corte legal pra vocês aí. E aí, isso é excitação da mente, tudo bem? Quando você tá brigando no trânsito, você entra em estado de hipnose, que às vezes você faz coisa, por exemplo, você é mãe, você não é uma assassina. Não, mas se você pegar um cara do meu tamanho espancando tua filha, você me mata. Ah, eu sou super em potencial, sem dúvida. Então pronto, então você entrou num estado alterado de consciência e você vai fazer isso. Então vamos lá, aqui é excitação, aqui é o estado de vigília. Quando eu faço o primeiro nível de hipnose, uma oração, uma meditação, um relaxamento, eu vou entrar em alfa. Aquele que você está dirigindo, toca o telefone e você... Alô, tudo bem? Tô aqui, mas eu tô indo pro podcast lá. E aí você chega no local de destino e não percebe quem dirigiu? Teu inconsciente. Porque o teu consciente estava ligado no crítico. Quando você tá lá assistindo 1 hora o nosso podcast e não viu passar, você estava hipnotizado. Gostamos. Livro... Filme, entende quando você tá apaixonado? Como é a cara... Nath, como é a cara da mulher apaixonada? Faz aí. Faz aí, vai. Então, a sedução... Eu sou uma mulher apaixonada. A sedução é um ato hipnótico. É um hipnótico, a venda é um ato hipnótico. Tá? O que vocês fazem aqui... Marina, o seu poder de comunicação é hipnotizante. Faz um close aqui. Fecha na 2. Fecha na mar. Fecha na mar. Tá bom, vai, ganhou nota 10. Vamos voltar aqui na explicação. Cadê a câmera aqui? Isso. Aí nós falamos então, ó, estado de vigília, excitação de mente, baixamos o primeiro nível. O mais profundo é bem rápido a explicar. O nível mais baixo, que a gente chama de teta, é o estado de criatividade. Então vamos lá, hoje nós temos toda a tecnologia do mundo, mas Thomas Edison tinha apenas uma bola de ferro e uma lata e ele entrava num processo hipnótico, eles não sabiam, isso era passado de mestre para discípulo, por percepção, e ele entrava no estado de teta. Hoje, com as ferramentas que nós temos da neurociência, como o eletroencefalograma, muito poderosos, nós conseguimos comprovar que a pessoa, quando está no estado de teta, ela está em conexão com o Criador. Não estou falando de religião. Sim. E aí você tem ideia para os inventos. Aí você tem insights para você sair da sua depressão, para você arrumar, né? Eu faço uma dinâmica com os copinhos que, se você der para uma criança de 10 anos que não tem um crítico formado, ela faz em menos de 1 minuto. Você dá para um adulto, ele fala, não há possibilidade de fazer isso. Eu ponho a pessoa em hipnose, ela em menos de 1 minuto ela descobre como tem que fazer. Então mostra que quando você está nesse estado de teta, aí tem pessoas mais sensíveis a isso e é treino, vai entrar em conexão. E o quinto e último estágio é dormir. Então presta atenção, você está acordada, vai dormir, passa por 2 estágios de hipnose. Está dormindo, vai acordar, passa por 2 estágios de hipnose. Então não existe, eu não acredito em hipnose, pode não acreditar. Eu também não acreditava antigamente que você podia colocar o papel dentro de um aparelho e a pessoa lá do outro lado recebia esse papel, que era o fax. Nem se tem, né? Quem é da geração hoje nem sabe o que é isso. Mas não acreditava. Você acreditava que podia eu ficar, como é que passa pelo fio aquele papel e vai dar... Foi incrível, a chegada do fax foi incrível. Então é o seguinte, eu não acreditava que também você podia pôr a comida num aparelhinho retangular, que você apertava o botão e daqui 3 minutos estava pronta a sua comida, e hoje ninguém vive mais sem um micro-ondas. Então, se você acredita ou não acredita, não importa. A hipnose funciona. Ah, mas eu sou resistente à hipnose. Posso demorar mais com você se você for resistente, mas uma hora você vai entrar em hipnose. Primeiro porque tem várias técnicas, vários modelos. O que pode acontecer? Eu entrar em hipnose e não aceitar uma sugestão. São coisas diferentes. Tudo bem?
Eu estou no estado hipnótico. Só que você, como grande comunicadora, entende que é o seguinte, a comunicação é que chega. Se você é uma pessoa mais visual e eu te dou um comando mais sinestésico, talvez para você não faça muito sentido. E se for alguma coisa que vai contra as suas crenças, seus valores, você vai acordar de hipnose na hora. Se eu hipnotizo você tá aqui, aí fala, Marina, agora tira a roupa que eu vou aproveitar de você. Pô. Então esse fato, a pessoa me levou pro motel, me hipnotizou, fez o que quis, vírgula. Entende? Porque o seu inconsciente existe com dormonide, com zolpidem, a pessoa vai ficar mais vulnerável. Tudo bem? Mas com hipnose, fala, não, se você foi para um hotel e fez alguma coisa, é porque você estava com vontade de fazer também. Então, hipnose, para mim, clássico, é isso. E o que me favorece? Eu tenho uma crença que quando eu trouxe do futebol, fortalecedora. Quando eu falo, eu confio muito em mim, é um fator de confiança. Então, quando eu toco na pessoa, que cor tá a minha mão? Tá branca com rosado. Branca. Quando eu começar a fazer hipnose, ela vai ficar extremamente vermelha e quente. Que tem energia. Então, assim, quando eu vou fazer hipnose, eu sei que eu vou fazer hipnose. E às vezes na hipnose vai aparecer curas, vai aparecer dores. Muita gente, às vezes, no show de hipnose meu ficou lá e eu percebi que a pessoa precisava só ficar no estado hipnótico porque ela já ia se ajudar e ficou lá. Nem brinquei com ela na hipnose. Entende? E às vezes a pessoa não entra em hipnose porque ela tem receio do que tem dentro dela. Mas é um processo inconsciente. Porque o nosso inconsciente, ele não tem um celular para falar assim, Nath, você teve um problema com 6 anos, nós precisamos resolver isso agora porque está travando a sua vida hoje aqui no seu relacionamento, no seu trabalho. Quantas pessoas que estão ouvindo a gente aqui, vocês já viram? Pessoas com menos qualidade que a gente, com menos estudo e que dão muito mais certo. Sem dúvida. É porque ela nasceu com a bunda virada para a lua? Não pode falar palavrão, senão Deus te fode, hein? Pode. Então, assim, não, é porque tem pessoas que têm crenças diferentes. Tem gente que tem, mas não tem problema com o pai, tem problema com a mãe. Aí já foge mais da hipnose, aí já entra constelação, né? Aí eu falo para as pessoas, eu trabalho com constelação, hipnose, programação neurolinguística, Enneagrama, que é estudo de personalidades, DISC, MBTI, mas se nada funcionar, vamos lá e batendo um tamborzinho. Tem que ajudar. Qual que é o nome que você quer, você põe o nome que você quiser. Senhor. É muita informação, viu? Não, É muita informação e, assim, curioso demais. Como que você chegou nisso, assim? Porque, né, a gente tá falando de uma carreira de jogador de futebol. Como que você chegou nisso, então, assim, e descobriu esse... Eu encerrei com 31 anos. Com 29, eu tinha um trabalho um pouquinho antes, só para entender. Com 20 anos, eu fiz uma pergunta para um jogador que jogou no Botafogo do Rio, e ele era famoso na época, o Dodô, ele tinha um apelido de Pantera, e ele contava cada história linda, legal sobre futebol, e aí ele... Um dia assim, acho que eu falei que começou minha carreira de coach. Eu falei, Dodô, o que você tem na vida com 39 anos? Ele ia ter que parar, não aguentava. Você não consegue jogar até 50, não é igual o Romário agora que voltou e vai se divertir, mas profissionalmente não dá pra jogar. Ele falou, eu tenho essa televisãozinha aqui, preto e branca, 14 polegadas. Tudo que ele conquistou na vida se resumia a uma televisão 14 polegadas. Aquilo me gelou, na hora. Eu fiquei com medo. Eu não tinha estudo, eu tinha feito só magistério. E eu era goleiro, ganhava menos, goleiro ganha menos. E eu falei, e se eu amanhã me arrebentar? O que eu vou fazer na vida? E aí eu comecei, junto com o meu irmão me ensinou, comecei a limpar o nome, quando eu brinco da SPC Serasa, comecei a limpar o nome das pessoas na SPC Serasa. E aí a empresa cresceu, começou a dar dinheiro e chegou com 29 anos, eu não dependia mais do futebol, financeiramente. Porque meu salário era 5 salários por mês. 5 salários mínimos por mês. E aí com 29 anos eu falei, vou parar de jogar futebol, me planejei. Aí parei de jogar futebol. Aí, com 31 anos, você é moleque ainda. Você tem uma bela vida pela frente, né? E você tá aposentado. E aí eu fui, quando foi mais pra frente, um cunhado meu, ele tinha feito o Tadashi. Se eu um dia chegar pro Tadashi, aí eu tenho muita gratidão, um beijo. Uma das fotos que eu guardo com muito carinho, eu tenho encontrado o Tadashi ano passado no Summit lá da Eduz, e eu tirei foto com ele. E eu fiz um curso com ele.
E quando chegou na regressão, eu não fui. Trancou, eu fiquei, eu falei, esse negócio aqui tem muita bruxaria e tal. Só que isso era em 2004, não tinha informação, não tinha internet. O Google chegou em 2007, né? 2008, acho que foi o Google chegou. O YouTube nem era do Google. E aí eu fui procurando, eu falei, isso tem hipnose. Só que hoje ainda as pessoas têm preconceito, imagina em 2004. Sim. Eu demorei 2 anos para achar o curso do Fábio Puentes. Então assim, eu não nego minhas origens, não nego quem me ajudou, de onde eu aprendi. E aí eu fui fazer o curso 2001, dia 1º de abril, eu aprendi hipnose. Aí eu falei, pau, foi ali que eu entendi como que as igrejas manipulam as pessoas, como que faz a fé. Vou dar um corte aí já para vocês, avisa aí. Como que as pessoas são pegas em vendas, em igreja. Como é que eu ajudo as pessoas? Em 3 passos. Medo. Culpa. Por exemplo, a Nath é o seguinte, ó, se você não for comprar o meu produto, ou se não for dizimista minha, Deus vai castigar você. Isso traz o quê para a pessoa? Medo. Aí você tá lá fazendo tudo direitinho, pagando as mensalidades, você tá fazendo o curso, e a tua vida não dá uma alavancada. Aí eu falo assim, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Será que você não tem algum pecado? Isso falando em termos de igrejas. Religiosos, né? Religiosos. Aí eu jogo o que em cima da pessoa? Culpa. Se eu não pegar medo, culpa, eu pego ganância. É um triângulo. Tudo bem? Sim. Se me dá 1.000, você vai ter 1 milhão. Isso tudo, tem o meu método XPTO, que nós estávamos conversando antes da... Nós estávamos conversando antes... Né? 6 dígitos em 5 Me dias. contaram uma história que foram aí num curso, tá aí. Foi assim que é vendido. E aí eu aí fui estudar, e é muito complexo, tem muitas coisas, né? Eu vi quem vocês entrevistaram antes de mim aqui e tal, que é de fuder a cabeça mesmo. É de fuder. Entendeu? Então, assim, eu, na minha opinião, hipnose, ou o nome... Porque hipnose foi dado em 1842 por um físico chamado James Bryant. Porque ele achava que todo mundo que ficava em hipnose estava no estado... Adormecido. Hipnose vem do deus hipno, do sono. Mas hoje a gente sabe que não necessariamente. Na festa rave, a maioria estão hipnotizados. É isso que eu queria também delinear um pouco, porque assim, a hipnose ela não precisa, né, fazer você dormir. Sim. Você Não. tem sugestões hipnóticas totalmente acordadas. Inclusive, buscando um pouco do Olimar, eu encontrei um vídeo do CQC, Sim. divertido, inclusive. Eu pegando uma coisa de uma mulher na rua. Sim, e depois a mão que não separa. Enfim, tem situações muito interessantes, mas... de novo, eu queria entender com você, assim, vamos agora pular a etapa do que pode ser engraçado e divertido para a televisão e para o uso prático do dia a dia. Então, quando a gente fala de hipnose, uma reprogramação da mente, e você falou, por exemplo, com relação à Nath e a ansiedade, como que você pode usar a hipnose? E eu entendo que ela, muitas vezes, ela é um coadjuvante para um processo terapêutico, ela não precisa necessariamente, fui na hipnose, falou um troço para mim, eu resolvi um problema de décadas, ou incutiu uma nova coisa na minha cabeça e resolveu. E talvez algumas situações seja possível, com apenas uma sessão, uma condução, não sei exatamente o termo que eu devo usar, mas talvez seja uma questão de diversos encontros e algumas atividades. Agora, o que a hipnose consegue fazer, por exemplo, num caso de uma pessoa que sofre com ansiedade, ou no caso de uma pessoa que tem alergia a uma anestesia? Eu tenho um livro chamado Poder do Propósito. Ele tem 2 tiragens. Uma minha mãe comprou, outra foi meu pai. E eu desenvolvi um tema dentro do livro chamado o jogo de xadrez. A ansiedade, ela é a febre, tá? A causa principal tá lá dentro. Sim. Tudo bem? E quando a gente vai jogar um jogo de xadrez, eu e a Nath, ela vai querer que eu ganhe, que eu mexa no rei? Não. Então ela vai esconder. Ela vai dar o peão, ela vai dar o cavalo. O que eu chamo, a neurociência chama, as crenças limitantes superficiais. Tudo bem? Sim. Mas a grande ferida está lá. E isso é que talvez possa estar causando uma das ansiedades que ela possa sentir. Uhum. Então, assim, ansiedade... quem não tem ansiedade?
Mas através do poder da hipnose, você consegue, então, fazer o bloqueio de informações neurológicas de dor. Vou dar um exemplo. Eu fui atleta profissional de futebol e o atleta, qualquer tipo de atleta, ele treina fisicamente para uma competição aí uns 3 meses, tecnicamente uns 3 meses, ele tá no ápice. Vamos falar de lutador. Ele vai subir no ringue sábado. Aí ele tá lá hoje com o WhatsApp, e daqui a pouco ele vai subir no ringue, ele recebe que a mulher dele tá traindo ele. O que adiantou tudo que ele treinou? Com certeza ele desmorona. E aí o que a gente faz na hipnose? Que já aconteceu, eu já treinei lutadores pra isso. Eu já treinei lutadores que o pai morreu no dia da luta. Né? E aí tem 2 situações. Eu posso apagar, entre aspas, essa memória por enquanto, e aí ele vai viver o luto depois da luta, ou se é de uma mulher traindo ele, por exemplo, pega isso, transforma isso numa raiva, que a raiva é positiva, é uma energia, e aí coitado do adversário que vai lutar com ele. Então assim, você pode transformar, porque o que a gente vê ou sente é o que está dentro do nosso cérebro, ele fica dentro de uma caixa craniana, que a gente passa informação, mas não é necessariamente a informação. Faz assim, ó, passa no nariz, fecha os olhos, se você fizer direitinho, você vai sentir 2 narizes aí. E aí, se sentir 2, pode arrancar um fora, que você só precisa de um. É verdade. Você gostaria de passar por um processo com ele? Vamos lá. Mas eu entendo Bora. que aí você teria que ir... Ou você troca de lado comigo do que levar a Não, a cadeira gente pra faz lá. aqui, a gente quebra um pouco do protocolo, mas faz aqui. Ô, Nath, eu vi... Atenção. Medo. Medo de filha. Você acredita em energia? Sim. Você falou assim das mãos colando, não sei o que, não gruda. Ó, tá branca a minha mão ainda, hein? Tá? Mas você vai ver daqui um pouco como ela vai ficar vermelha e começar a transmitir energia pra Nath aqui. Kevin, pode vir mais pra cá. Tá bom, eu vou É o microfone que a gente tem que esticar um pouco. puxar aqui. E eu também vim aqui. Quer vir mais pra cá? Não, eu puxo o computador. Você acredita em energia? Acredito. Tá bom. Olha que legal. Todas as televisões que eu vou, né? Geralmente todos os hipnólogos, que isso eu sei, eles pedem antes do evento de fazer um teste com as pessoas. Por quê? Porque aí eles sabem se a pessoa é mais sensível ou não. Tá. E eu, como sou assim, muito cara de pau, eu não faço teste nenhum. Eu vou na raça. Porque, assim, hipnose tem que funcionar. Tá certo? E se não funcionar, não corta não. Mostra que fracassou e tá tudo certo. Olha como Olha já está a a mão mão. suada. Nossa, como tá suada, Nath. Já está no processo de Mas não hipnose. tava. Não. Não. Mostra pra câmera lá. E olha que legal que fácil. Nath faz assim, ó. Estica. Isso. Fecha os olhos. Aqui quero que você imagine como você acredita muito em energia. Você tem uma energia muito positiva, Nath. Eu quero que você imagine que aqui tem agora 2 ímãs muito potentes. Eles vão começar a se puxar, se juntar. Quando a sua mão colar uma na outra, vai passar tipo uma descarga elétrica de relaxamento no seu corpo e você vai entrar num processo de relaxamento. Quanto mais você imagina esses ímãs puxando a sua mão, as suas mãos vão se fechando, vão se unindo. Olha que mágico. 2, e quando as suas mãos tocarem uma na outra, você vai entrar num processo de relaxamento completamente gostoso, maravilhoso, e você vai estar sempre no poder. 2, 3, toma, bem profundo, bem profundo, bem profundo, bem relaxado. Respira isso, solta. Quando você é 3, imagina que tem uma escada na sua frente. Essa escada tem 5 degraus e você vai descer cada degrau dessa escada se sentindo mais confiante, mais relaxada e mais tranquila. 1, profundamente relaxada. Descendo outro degrau, 2, vai sentindo mais potente, mais confiante. 3, quando você é 5, você está lá profundamente relaxada. 4. E totalmente relaxada, 5. Ela está num processo de hipnose. Ela ouve tudo, sabe tudo que está acontecendo, tá? Só que agora o sistema, olha que isso é maravilhoso. Quando a gente tem hipnose, a gente tem transformação mental, física e química. Então quero que você sinta-se completamente confortável. O que acontece se eu deixá-la assim por um tempo?
ou ela vai dormir, aprofundar e dormir, tá? Passar desse nível de hipnose e dormir, ou por ela estar numa posição desconfortável, daqui a um pouco ela sai dessa posição, tá? Eu quero que você vai imaginando que aqui tem uma luva, passando uma luva com anestesia, e aí vai ficar completamente anestesiado essa parte aqui. Lembra aquela vez que você dormiu em cima do braço? Ele ficou completamente anestesiado? 1, bem anestesiado. Quando você é 3, vai estar completamente igual aquela borracha assim. 2, não vai sentir dor, nada te incomoda. 3, belisca aqui, Marina. Belisca com a unha, pode beliscar com a unha. Se beliscar o outro, ela pula. Aqui a gente faz a cirurgia, aqui a gente faz tatuagem. Tá ouvindo tudo. Tá ouvindo tudo. Tá? O que acontece na hipnose, se ela estiver no primeiro processo, mas se eu fizer 1, 2, 3 vezes, cada vez ela vai aprofundando mais, tá? E isso aqui, qual é a minha interpretação? A minha interpretação é, me ajuda. A mão da Natália está... Tá. É que quem tá ouvindo no Spotify, Pingando. a mão da Natália está pingando. Quem está ouvindo, venha assistir no YouTube. Tá? Isso aqui pra mim é assim, Tesser, me ajuda. Isso aqui é um pedido de ajuda. Entendeu? Aí é o que eu falo, qual a diferença. Eu faço a brincadeira, não tem problema. Mas o meu lado espiritual começa a puxar muito forte aqui. É tipo, eu preciso ajudar. É minha missão. Entendeu? Dia 23 de março de 2007, eu sei exatamente por que eu vim na Terra. Eu recebi minha missão, que é usar a hipnose para ajudar as pessoas. Ajuda a Nath. Claro, vai ajudar. Só que assim, eu vou te ajudar a tirar a ansiedade dela, mas pode ser que apareça alguma coisa mais interior. Nath, eu gostaria que você, quando você é 3, você vai voltar lá para sua infância. O que acontece? O nosso inconsciente não tem um iPhone, nada. Não precisa explicar para mim. Fala mas pra galera, pra todo mundo. Pra mandar assim uma mensagem, Má, a gente teve um problema lá com tal idade. Não tem. Sim. Né? Mas o inconsciente sabe. Quando chega nesse fato, o inconsciente sabe. Eu quero que quando você é 3, que você volte lá na sua primeira infância e talvez busque qual é a ferida que te machucou desse jeito. Talvez pode ter sido papai, mamãe, a professora da escola, um amiguinho, alguém. Vai lá buscar essa dor que te trouxe talvez um certo tipo de insegurança, desconfiança, e hoje te gere essa ansiedade. Você 3 vai voltando 1, vai voltando lá no tempo 2, completamente 3. Se você chegou lá, dá um apertãozinho na minha mão, para eu saber que você está nesse estágio. Isso, pode apertar. Na hora que chegar, pode apertar. Isso. É alguma coisa que eu possa saber? Você pode me falar? Você gostaria de não falar? Não? É um fato que passou, que você não soube trabalhar ainda? Balança com a cabeça assim ou não? Não soube trabalhar ainda? Tá bom. Não quer que a gente saiba? Não tem problema, eu não preciso saber. Tudo bem? Não quero te expor, não precisa saber. E mesmo com essa informação que eu vou te perguntar, eu não sabendo, eu vou conseguir te ajudar, tá bom? Quer ajuda? Tá bom. Você tinha menos de 7 anos? Nath, Ok. tá. Eu quero que você volte um pouquinho antes de você passar por essa situação, tudo bem? Tá bom? Você estava se divertindo aí, como criança, antes essa situação acontecer? Tava? Tá bom, você vai passar por essa situação agora e eu vou fazer umas perguntas e você confirma pra mim, tá? O que você precisava nesse dia aí? Carinho? Atenção? Amor? Respeito? Precisava se sentir forte? Isso? Tem mais alguma coisa que você precisava? Não? Tá bom, eu quero que agora você volte lá pra essa Nath pequenininha e você vai escolher um presente. Pode ser uma caixa, um saco, a cor que você quiser, tá bom?
o jeito que você quiser, for uma caixa, um saco de presente. E eu quero que você ponha lá tudo isso que eu te falei, amor, carinho, proteção, respeito, tudo bem? E você vai falar para essa criança assim, ó, eu sou você hoje, e eu sinto muito porque a gente passou por aquela situação. Eu vim te trazer um presente. E eu quero que você veja essa Nath abrindo esse presente e recebendo tudo isso aí. E quando você se sentir bem, você vai passar por essa situação, tudo bem? Só que você vai criar a situação que você gostaria que você tivesse acontecido. Tá bom? E assim que você for passando e criando, você vai apertando a minha mão só para eu saber que você tá passando, que tá tudo bem. Isso. Nath apertou a mão dele. E eu quero que você venha, dê um abraço nessa Nath, tudo bem? E fala para assim que você sente muito. Aqui não tem só hipnose, tem a constelação junto aqui fazendo. E que você venha com essa Nath aqui abraçada e fala para assim, vem aqui que eu vou te mostrar que mulher que a gente se tornou. Deixa ela ver todas as coisas que você fez, boas e ruins, porque são aprendizados. Traz ela até a data de hoje. E promete para ela que vocês vão ficar juntas. E que não precisa mais você ter essa ansiedade para te chamar a atenção de algo que você precisava ter. Fala, eu era apenas uma criança, eu não sabia não. Não tinha consciência. E quando você chegar à data de hoje, você pode voltar. Tranquila e relaxada. Pode se levantar a cabeça e abrir os seus olhos a hora que você quiser. Tô vendo as gotículas de água saindo na mão da Nath. Que loucura isso. Nossa. Jesus. Nath, você, olha, tem um banho na mesa. Gente, Presentão, hein? cara, que coisa bizarra. Do Vai no bem, né? vai Do no bem. microfone. Bizarro do bem, né? Você tá bem, amiga? Você voltou. Quer dizer, não sei onde você foi. Nossa, uma viagem insana. Não sei nem o que descrever. Gente, minha mão. Olha isso. Não sei se dá pra Essa ver câmera aqui, ó. aqui. Aqui. Tá tipo. Meu Deus Eu vi do as céu. gotículas aparecendo. Foi uma coisa surreal. Nossa, dá uma moleza, né? Não é? Nossa, Gostou? olha que o Olimar tá vermelho. Nossa Ele tá Senhora. vermelho. Vocês estão vendo isso? Dá pra ver na câmera? Já. Gente. Não, e eu vou te falar, o que eu tô sentindo aqui dentro, não tem preço. Se você me desse 10 mil reais agora... Nossa. É um negócio sem descrição. Tô Esse é limpando um minha episódio mão. que precisa ser visual, gente. Então, pra quem tá só ouvindo, por favor. Me perdoe, Nossa. me perdoe. Tu Olimar, precisa acostumar com isso. Caramba, muito obrigada. Muito Nossa, Obrigado, muito obrigada. Obrigado. Ó aqui minha mão. Jesus. Olha minha mão vermelha. Eu tô arrepiada aqui. E é um negócio Sente como tá quente. Lá. Eu falei que a mesa tá toda a molhada. mesa tá né, molhada. Sente como tá quente. Tá quente a mão dele. É uma coisa muito louca, porque você de fato escuta, quando você escuta. Você escuta, por exemplo, eu escuto você falando, eu escuto as pessoas falando, mas óbvio que o direcional é a voz dele, mas você não se mexe. Você não consegue se mexer, assim. Nath, deixa eu perguntar. é um A gente, antes, você me adormecimento. conhecia antes? Não, Fizemos algum teste fora Não. ali no Não. camarim? Eu falei, eu toquei em você, além de dar a Não. mão de cumprimentar. nada. Pra não falar, é combinado. Não, gente, de verdade, Não não sei. é nada combinado, gente. A gente sentou aqui, começamos a A cara conversar da Mar. e O que eu acho incrível é porque eu tô olhando isso aqui e assim, eu vi a sua mão se transformar num rio. sim, Então, mesmo que você quisesse estar sendo simpática, legal com o nosso entrevistado e falar super funcionou e etc e tal, esta manifestação Não. física, você não tinha como ter controle. Nath, faz assim. Tem que estar acima da sua cabeça, assim, isso. Dobra só um pouquinho mais do cotovelo. Aí. Olha um ponto fixo na sua mão, tudo bem? Quanto mais olha, mais concentrada fica. Joia? E a sua mão vai se aproximando do seu rosto. E quando a sua mão tocar a sua testa, o seu rosto, você vai relaxar profundamente. Mas só preciso que você, caso precisar, só ampare ela, porque ela, para não bater no microfone, ou não cair aí do lado. A sua mão vai se aproximando cada vez mais, Nath. E quando a sua mão tocar a sua testa, você vai relaxar profundamente. 2.
E quando ela tocar o seu rosto, os olhos vão ficando mais pesados, a mão vai se aproximando mais rápido. E quando tocar sua testa, dorme profundamente. 2. 3, profundamente relaxados. Isso, bem profundo. Quando você é 3, vai completamente relaxado. 1, bem relaxado. 2, completamente relaxado. 3. Isso. Quando você é 3, a sua boca vai ficar completamente rígida, colada. 1, fecha a boca, bem rígida, bem colada. 2, completamente colada. A boca completamente colada, Nath. 2, bem colada. 3. Isso. Abre os olhos, Nath. Tudo. Pode abrir os olhos. Tudo bem? Pode soltar ela agora. Bom, vamos. Tudo bem? Gente. Isso não existe, são coisas que eu... E o que sua? Por que a gente sua assim? Faz assim. Faz assim. Faz assim. Eu sou a vítima desse programa. Antes de você fazer, cadê a ansiedade? Jesus do céu. Cadê a ansiedade? Antes de a gente fazer. Ficou na mesa. Ficou na mesa. Cadê a ansiedade? Nossa, eu sei que eu tô respirando. Então, assim, gente do céu, é um negócio estranhérrimo. Por que a gente sua desse jeito? Ou só sou eu? Sou eu. Muitas pessoas entram com essa sudorese. Porque, assim, tem uma alteração fisiológica que a pessoa passa por isso. Você tá bem. Tô, mas Aí tá é o sentindo sistema, bem. galera que tá em casa, é o seguinte. Aí é o sistema. O crítico quer uma coisa e o inconsciente quer outra. Então, assim, o crítico, ele fala assim, eu não acredito em hipnose, isso não funciona, não sei. Esse é o crítico. O inconsciente, ele é apenas o executor. Se você fala, quero ficar rico, ele, deixa comigo. Quer ficar pobre, ele, deixa comigo também. Ele não sabe se isso é bom ou ruim, ele só recebe ordens. Então, por isso que tem uma reprogramação mental. E a gente, muitas vezes, vem essa programação da infância. A escassez do pai e da mãe, o problema de homem não presta, né? Geralmente a mulher que tem essa crença, ela não é dela, herdou. E todas as pessoas que tiveram o primeiro relacionamento amoroso, ele não foi 100%. Você não sabe. Você não sabia nem beijar. Hoje o pessoal chama de bebê e tal. Você não sabia nem beijar, nem fazer sexo, nem amar, nem dar carinho. Você nem sabia o que era amor. E aí, né? Por isso que eu falo, treino duro, jogo fácil. Você vai treinando, você vai se capacitando para isso. E aí, a primeira vez, o homem não prestou, meu relacionamento não foi legal. Você começou a fortalecer a crença 1, 2, 3 vezes. Aí você fala assim, homem não presta. Mas você quer ser feliz no seu relacionamento? Como? Se você vai fazer de tudo para que essa crença dê certo. Você pode encontrar o príncipe encantado que você quer. Se a tua crença for contra, ela vai te sabotar, que é o que acontece com as pessoas que ganham na Mega Sena. 95% volta a ficar mais pobre que antes. Por quê? Porque ele tinha um valor, de repente, de sexta-feira. A nossa gravação é que dia que nós gravamos? Dia 26 de... Uma sexta-feira. Você falou obrigado que você viu na sexta-feira aqui Santo. e tal. Né? E o cara tem costume de sair de sexta-feira e sair no boteco tomar cerveja, cachaça com os amigos. Isso aí tá preenchendo o valor dele, por exemplo, de companheirismo. E quando ele ganha dinheiro, a primeira coisa que ele faz é fugir dali, porque acha que as pessoas vão roubar o dinheiro dele. E ele vai lá comprar carro, avião, não sei o quê. E ele não tem essa crença fortalecedora em relação a isso. E aí ele começa a se sentir triste, ele começa a se sabotar, perder o dinheiro para ele voltar sexta-feira tomar uma cachaça com os amigos dele. Isso é muito sério que eu tô falando. Então, se você não... você tem um carro, tem um manual, você tem o seu celular, tem um manual. Cadê o seu manual? Como é que você funciona? Sim. Como é que seu marido funciona? Como é que seus filhos funcionam? Eu tenho 6 filhos, né? Olha minha mão como tá vermelha. Eu tenho 6 filhos e nenhum é igual ao outro. Sim. São por mais que tenha teu sangue, são personalidades diferentes. Então, assim, você não sabe nem como você funciona. Agora, eu fico pensando, poxa vida, então eu vou pegar a hipnose e vou falar, bom, eu gostaria de ter mais confiança em mim, eu gostaria de fazer mais isso, fazer mais aquilo, não sei o que, ela chega com uma lista. Olimar, vamos trabalhar todas essas coisas aqui? É isso? Podemos fazer isso? Podemos, ter um treinamento. Se é jogo duro, se é treino duro, jogo fácil, você tem que se preparar. E isso é interessante a gente dizer também volto a dizer assim, uma sessão tá tudo resolvido.
Ou pode ser? Para o que ela falou da ansiedade, o que estava brotando a ansiedade era o problema antes dos 7 anos. Você sabia que era esse problema? Você lembrava desse problema que você passou? Não, eu tô até Não quero saber o que me é. concentrar no episódio, porque minha mente tá voltando lá. Lógico, tá aqui, ó. Minha mente tá voltando O lá. Olimar curtiu o nome da empresa. Não, ele adorou o nome da empresa. Vocês são muito inteligentes. Foram demais. Então, isso assim é rico, porque, de novo, né? Hipnose, reprogramando a mente, que é o nosso Esquece tema. o nome da hipnose. É a ideia de reprogramar. Treinar o cérebro. A gente é treinável pra tudo, Pra mentalmente? Para tudo, inclusive para se autodestruir. Principalmente para isso. Eu tenho carência. Você acha que eu não tenho carência? Você acha que eu não gosto de um abraço? Você acha que eu não gosto de um carinho? Você acha que eu não gosto de dinheiro? Você acha que eu não gosto de uma companhia, de sexo? E quando eu não tenho, eu faço alguma coisa inconsciente para chamar atenção. Hoje a gente fala de mimimi, mas as pessoas X, as pessoas baby boomers, têm também. Eu também tenho. E se eu não souber o que é e não souber treinar e barganhar com o meu cérebro, o meu corpo vai ser isso. Eu vou treinar ele para destruir ele. Uma preocupação que eu entendo que também existe é a necessidade sempre, em qualquer coisa, né, Olimar, mas assim, profissionais sérios. Porque como é que eu vou deixar entrar na minha mente numa situação onde possivelmente eu perco o controle? Porque eu estou diante de uma sugestão hipnótica, de uma pessoa que eu não sei exatamente o que vai fazer comigo, né? Quais são os cuidados que você sugere para que a gente busque e aonde busque profissionais qualificados? É muito complicado, porque hoje... Você não pode atender 200 milhões de habitantes, então... Posso, ponho dentro de um estádio de futebol e faço isso. Em tudo. Pode. Você assim, saiu do estádio, mas o estádio não sai. Não sai. E é uma coisa que eu falo isso com muita paixão. Você nunca vai conseguir explicar para alguém qual é a sensação de ser mãe. Principalmente para nós homens que estamos aqui. Sim. E eu nunca vou conseguir explicar para vocês qual a sensação de ser um ex-atleta. Eu já entrei no Morumbi com 55 mil pessoas como torcedor lá. E não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, voltando disso de como pode fazer, a pessoa pesquisar, indicação. Eu não faço anúncio. Entende? Nem para empresa, sou indicado de uma empresa para outra. O cara saiu da Bayer, foi trabalhar na Arcos, né? Eu já estou fazendo propaganda, depois manda lá para cobrar. Vou fazer trabalho para Singenta, então assim, o cara saiu de uma empresa e vai para outra, ele sempre lembra. Entende? Porque numa das palestras eu vendo uma moeda de R$1. Quanto custa uma moeda de R$1? R$1? Quanto você pagaria nela? R$1. Então, imagina os vendedores que tem aquela fala assim, né? O vendedor vende Danone em pingo d'água, vende a mãe não entrega, não sei o quê. E os vendedores pagam 20, 30, 40 mil reais na moeda de R$1. E se eu quiser, eu recebo. Eu levo embora. Porque não é ilegal. É imoral, mas não é ilegal. Né? Ilegal se eu fazer... é Jesus, é nome da igreja, tá aqui. Isso é muito canalice. Só que aí eu mostro o que a gente vende. Os valores. Então é o seguinte. Quando eu mexer... como eu falei, mexer com seus valores. Se você me pega em cima de um dos seus filhos... abusando, debatendo, você vai matar, porque vai romper seus valores. Você vai. Agora, se eu começar, e minha mãe dizia isso, se eu começar a agradar seus filhos, e eles gostarem de mim, você vai ficar apaixonada por mim. Porque minha mãe fala que quem meu filho beija, minha boca doce. É isso aí. Por quê? Porque eu vou mexer com seus valores. Olha, os seus olhos começou a brilhar, ó. Porque eu vou mexer com seus valores. Sim. Você tá entendendo? Então, assim, a gente vende todos os dias. Eu tô aqui fazendo um podcast de vocês e eu tô vendendo a minha imagem, tô vendendo meu conceito, tô vendendo minha técnica. Aí você fala, e o profissional sério? Eu sou totalmente fora da curva. Eu falo palavrão, faço só brincadeira. A minha palestra começa com brincadeira. Aprendi hipnose dia 1º de abril. Cheguei em casa e pedi a minha sogra. Não é engraçado? É engraçado. Mas é verdade. Entendeu? E aí eu começo a brincar com isso, aí eu falo, quem não acredita em hipnose? Aí meia dúzia levanta a mão, falei, vem aqui, já começo... já começo a brincar. Então assim, eu sou sério, quando eu vejo um negócio desse, eu fiquei emocionado. Muito difícil isso acontecer. Mas se a câmera pegou eu emocionado aqui. Porque isso pra mim é um presente que o universo me deu.
Obrigado, Olimar. Bom, obrigado mesmo. eu. Olha, eu acho que pela primeira vez na história do nosso videocast da F My Brain, a gente vai fazer um susto para chamar o Boom por total incapacidade de continuar, porque a gente está em transe com essa história. Mas mesmo assim eu ouvi. É hora do Boom. Fuck My Brain. E na hora do boom, eu sempre jogo a bomba pra Natália Mestre. Agora, veja, você que é F My Brainer de coração e normalmente fica até o fim e vê esse momento, o que acontece quando eu chamo o boom? A Nath, não, peraí, queria fazer mais uma pergunta, e não sei o que, não sei o que lá. E quando vai pro boom, a Nath vem com pá, e vamos lá, e não sei o que. Olha como é que está, Nath, o que tá acontecendo? Eu não tenho a menor condição de nada, assim. Meu corpo tá mole, num nível de moleza que eu não consigo explicar. Eu só penso em dormir. Talvez você precise dormir, amiga. Gente, eu só penso em, sei lá, dar uma deitadinha, assim. Eu tô completamente mole. Eu só quero te agradecer. Foi incrível. Obrigado. E tô voltando nas minhas memórias 18 anos como aqui. profissional, 18 anos de televisão, que eu faço televisão, né? Eu falo até que eu sou garoto de programa, né? Que eu faço muito programa de televisão. Agora, muito forte podcast, e assim, meus treinamentos é normal, nem eu me emocionar muito, porque eu ajudo as pessoas a me abster, mas foi a primeira vez em 18 anos que eu me emocionei durante uma entrevista, porque assim, é coisa que às vezes não é controle, a gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente sair aqui da produtora, né? A gente não sabe nada da vida pra frente. Então, assim, hoje me perguntaram, o que você gostaria de fazer antes de morrer? Só viver. Ah, por favor. Lógico, então, Nossa. Esse aqui foi... Obrigado, tá, Nath? Pelo Obrigada presente que você você. me deu. Ai, meu Deus, Nossa, gente. eu tô mole, amiga. E eu tentando manter aqui o barco andando. Vamos lá. Que boom posso dar sobre isso? Vamos tentar racionalizar aqui um pouquinho. Bom, apesar de que tudo isso também é de forma racional. Vamos lá. A hipnose é uma técnica riquíssima, né? E eu achei muito interessante, logo na abertura, quando você falou de todos esses estágios e em momentos da vida onde a gente está hipnotizado, seja no processo de sedução, seja no processo de excitação de exercício físico, seja na dica do orgasmo feminino lá. Atenção, meninos, vamos testar isso aí. Pode gerar algum problema na casa de vocês. E mulheres, agora, não adianta só fingir que tá tendo orgasmo, Vira tem que a fingir cabeça. que tá em hipnose também, né? Finge que dorme se encostar a mão na cabeça. Você perdeu e tá vendo isso só em corte, vai lá, assiste o episódio inteiro. Mas a poderosa ferramenta que a hipnose é para nos ajudar a reprogramarmos a nossa mente de uma forma muito poderosa. Então, assim, Natália Mestre viveu isso aqui, está aqui ainda nos efeitos desse processo. Incrível, incrível. E eu vi a mão dela aqui virar uma cachoeira. É realmente algo sem precedente. Então, como um programa muito histórico aqui para todo mundo, histórico para o Olimar, histórico para a Nath, histórico para mim, histórico para os meninos, espero que tenha sido histórico para você também. Então, muito obrigado, Olimar, pela sua presença. Obrigada Cara, demais. assim, Persegue eu aí, hein, acabou. Persegue o Olimar. Se você não cutucar eu lá, vocês vão ficar broxa. Fala sempre o que você quer, Olimar. Põe o Olimar Tess, né? Vai aparecer. Vai aparecer aqui, ó. Eu sou o Olimar Tesser no Instagram, no YouTube é Olimar Tesser, e aí só tem eu. Se tiver 2 Olimar Tesser, deleto outro. Tá, que é um nome muito comum, inclusive, né? muito, Olimar Tesser. Fuck Muito my bem. brain. Olimar, sensacional, cara. Obrigada. Obrigado pelo carinho. E que você pelo receba em triplo aquilo que você tanto oferece. Eu recebo. Muito Muito mais. Eu obrigada. falo que Deus não sabe fazer conta. Eu falei isso pro Uber hoje. Ele falou, Deus não sabe. Ele falou, Deus te abençoe, não sei o que te dê isso aqui. Eu falei, mas Deus acho que não foi pra escola, porque você dá ele te devolve 100. Eu gosto dessa barganha. Muito bom, muito bom. Gente, assim, nessa vibe muito, muito rica, um beijo pra todos vocês que ficaram até o final, queridos F My Brainers. Lembrando, se você ainda não faz parte do nosso clube de assinatura, pense, você podia ter mandado uma mensagem pro Olimar, o Olimar poderia ter respondido pra você e vocês teriam isso dentro do nosso clube. Então, participe, assine R$4,89, simplesinho, baratinho, facinho. Eu vou colocar aqui no descritivo, mas basta entrar na nossa página do YouTube, clicar em Seja Membro e seguir os passos, tá bem fácil. Se você não assinar, vai ficar broxa. Fuck my brain. Vamos colocar isso no shorts, pra ficar bem legal. Gente, e lembrando as nossas redes, YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain, e no nosso Instagram, @FMy.brain. Semana que vem, a gente tá de volta, muito feliz e contente. Beijo e até lá. Tchau, tchau. Fuck my brain.
My Brain.